Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, sextou, dia 18 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da Devinvest e estou aqui mais uma vez para comentar sobre o fechamento do mercado do dia de hoje, comentar aí sobre o fechamento da semana também do Ibovespa, de uma maneira mais rápida, né? Lembrando sempre que temos aqui o radar da semana, todos os domingos divulgado às 2 horas da tarde, então ali tem um pouco mais detalhado sobre o Ibovespa e outros possíveis ativos que podem gerar oportunidades no decorrer da semana. E aí o Dalton vai comentar um pouquinho mais detalhado então com vocês. Trouxe aqui o ursinho a pedidos aí do meu amigo Wellington, que sempre me acompanha lá no Radar do Mercado, aqui nas análises de fechamento. Para quem lembra aí, para quem acompanha há um bom tempo, esse daqui foi o ursinho que o Dalton tacou no chão aquela vez lá no outro escritório, no outro escritório que a gente costumava ficar. E no dia seguinte o mercado afundou, né? Então assim, eu estou tratando muito bem ele desde então, deixando ele aqui, as correções vêm acontecendo de maneira aí mais gradual, né? E sempre mantendo o tourinho aqui do lado, esse aqui eu ganhei de presente do nosso assinante, querido amigo meu, Eduardo aí. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você deixe aí seu like, seu joinha, para a gente dar início aqui nesta análise de fechamento. Agora sim, com o Ibovespa na tela, tô até lembrando daquele dia que o Dalton tacou. Eu que tava filmando ele, inclusive, que ele jogou no chão, o ursinho bateu no chão e veio na minha cara, meu. Era um sinal ruim aquilo. Vamos lá, Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Tasa 4, Qual 3, BBAS 3, Rail 3, Cosan, LWSA 3, Prio 3, Magazine Luiza e Coca-Cola é a nossa BDR aí do dia de hoje. As BDRs está difícil de encontrar uma BDR boa aqui, então se você tem alguma sugestão de BDR, pode mandar nos comentários que na segunda-feira, na terça, na quarta, enfim, eu vou sempre pegando aí as que vocês solicitarem, tá? Dentro dos comentários mesmo. Então deixa aí qual é a BDR que você quer que eu analise, que eu vou pegando na sequência, tá? De repente, se tiver muitos papéis aí de BDRs para serem analisados, eu coloco até 2 aí, ou dependendo, 3 para serem analisados numa análise de fechamento, tá? Mas como tá feio ali o cenário gráfico para todos os ativos da Bolsa Americana, peço então que você deixe o seu pedido aí de BDR para que eu analise na semana que vem. Vamos lá, então, dando sequência, Ibovespa 0,57% de queda no dia de hoje, já fechou aí, todos os ativos já saíram do leilão. E testando aqui a região da média móvel, que é uma região de suporte, que muito provavelmente voltaria a ser testada depois desse forte candle de baixa do dia de ontem, e de fato aconteceu. Chegou até a apresentar uma boa valorização durante a sessão, quase 0,7% de alta, mas devolveu tudo ali, os compradores acabaram cedendo aí força e testou aqui a região da média móvel, tem essa região um pouquinho mais abaixo aqui de lateralização que pode ainda vir a ser testada, desde o patamar aqui dos 112.611 pontos até essa região dos 111.695, então pode sim vir a ser testada aqui essa região nos próximos dias, com uma maior probabilidade ainda de poder ter um novo sinal de alta na sequência. Lembrando que para anular a tendência de alta que vem sendo apresentada aqui no curto prazo do Ibovespa, é necessário a perda da mínima deste último fundo ascendente. Então, para anular a tendência de alta no curto prazo, é necessário perder ali a região dos 110.320 pontos. Gráfico semanal, Ibovespa fechando aí em queda de 0,6%. Tá faltando candle aqui, mas está exatamente no lugar correto aqui o índice, tá? Testando mais uma vez essa região de resistência e respeitando. Que resistência é essa mesmo, que eu esqueci? 114.647 pontos. Relembrando, também testou uma região de resistência lá no gráfico mensal, na faixa dos 115 mil pontos, 645. Então, testou toda essa região aí e apresentou respeitar mais uma vez. Então, vamos ficar de olho aí no Ibovespa para os próximos dias. A expectativa, por enquanto, de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Por enquanto, ainda de maneira natural, que começa a enfraquecer e de fato anular, como eu mencionei, seria se aproximar muito ou até mesmo perder a região do fundo mencionado, tá? Então vamos continuar aí atentos ao Ibovespa.
Falando no mini índice, 0,58% de queda neste momento, também testando a região da média móvel, vindo para confirmar um fechamento aqui abaixo. Gráfico de 60 minutos, aqui abriu dentro de um gap de alta no dia de hoje, testou a região de resistência do topo anterior da média móvel de 13 períodos, gerou sinalização de topo descendente e topo descendente não, né, porque havia superado a máxima desse topo aqui, mas gerou sinalização de topo, que é uma sinalização negativa, e deu sequência aqui no movimento de baixa. Então, para quem operou só pelo gráfico de 60 minutos, conseguiu pegar aqui algo em torno aí dos 959 pontos no mini índice, né? Então, sem ter muito aqueles movimentos bruscos aqui de sobe e desce do gráfico de 30 e 10 minutos, né? Então, só pelo gráfico de 60 minutos aqui houve a possibilidade de pegar esse movimento de queda. Repique do preço, se aproximou da média móvel, não conseguiu nem testar, mais uma vez, novo sinal negativo. Segunda-feira, maior probabilidade de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Se abrir aqui gerando um novo sinal de fundo, tem resistência já pela frente, topo e média móvel, na região aí dos 114.800 pontos, antes disso aqui nas 114.780 pontos. Então, mesmo que volte a apresentar um novo sinal de alta, eu tomaria cuidado. Qualquer sinalização negativa aqui, eu focaria um pouco mais na ponta vendedora. Semelhante ao que aconteceu no dia de hoje. Abriu gerando sinal de fundo, abriu, testou a região de resistência, testou, na sequência gerou sinal de baixa, possibilidade de venda. Por quê? Porque temos uma tendência de baixa, tá? Mesmo que esse topo foi acima, retomou quando perdeu aqui esse fundo, tá? Então, temos uma tendência de baixa. Então, mesmo que volte a apresentar algum movimento de alta, qualquer sinalização negativa retoma um viés mais negativo e possibilidade de dar sequência nesse movimento. Então, abriu, testou a região de resistência, gerou sinal de baixa, é venda, deu continuidade no movimento, testou essa região do fechamento, se fechar próximo aí do 114.260, gerou sinal de topo descendente próximo do gráfico de 10 ou de 15 minutos, foco na ponta vendedora também. Para compra mesmo, de reversão de tendência, eu olharia para sinal de alta aqui acima desse topo pelo gráfico lá de 10 minutos. Então seria como isso, Kaique? Basicamente sinal de alta aqui em cima. Então devolve todo esse movimento de queda aqui, volta a apresentar novo sinal de alta aqui em cima, seria algo positivo aí para o Ibovespa lá na segunda-feira, tá? Mas lembrando que o viés é mais baixista de poder ter ainda a continuidade da correção. Mas a gente não sabe, né? Então fica de olho aí, pode abrir compra aqui em cima, tá? Falando do dólar, gráfico diário, dólar 0,72% de queda, perdendo aqui a mínima do fundo que havia sido apresentada, expectativa aí de poder ter o dólar mais enrolado aqui nos próximos dias, isso porque esse movimento já vem ficando cada vez mais fraco para dar sequência no movimento. Olha como já essa onda aqui ela é menor do que essa, né? E muito menor do que essa outra. Então já começa a ficar mais fraco aqui, a ponta vendedora já começa a demonstrar mais fraqueza de poder dar sequência nesse movimento de queda. Então pode ainda ter o que? Alguma lateralização aqui nos próximos dias, para depois dar sequência no movimento de baixa, ou ainda apresentar algum repique. Por quê? Porque o semanal, deixa eu colocar o ajuste aqui, o semanal está bem esticado também, perdendo aqui esse último fundo, então pode ter alguma semana de alta aqui na semana que vem, mesmo que dentro desse movimento de baixa, tá? De qualquer maneira, pode ter um movimento mais lateral. Mas vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no intraday e o que pode ter de oportunidade lá para segunda-feira. Abre aqui perdendo essa sinalização de fundo ascendente que havia sido apresentada, retoma a tendência de baixa, já perde o fundo anterior, apresenta um repique, testa a região da média móvel e novo sinal de baixa. Então, segunda-feira abriu aqui perdendo já essa mínima. Que mínima é essa, Kaique? 5.141 pontos. Possibilidade de venda, stop aqui em cima, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa, tá? Abriu dentro de um gap de baixa, Kaique. Eu olharia para uma compra tentando pegar um repique até o fechamento, gerou sinal de baixa, eu saio da compra e pode inverter aqui a mão, tentando pegar um novo movimento de baixa na sequência, a favor da tendência de baixa. Para compra, Kaique, eu olharia somente compra acima aqui da região da média móvel e desse topo, no 5.150. De que maneira seria isso? Abriu num gap de alta, veio, girou sinal de fundo ascendente lá no gráfico de 10 minutos em cima desse patamar, é compra. Ou ainda já abre aqui embaixo mesmo, mas revertendo aqui esse topo. Que topo é esse, Kaique? 5.157, possibilidade de venda também, de compra, perdão, tentando pegar aí um novo movimento de alta, pelo menos vindo testar aqui a região desse gap, ali nos 5.179 e o topo em cima ali nos 5.190. Então, essa faixa aqui de resistência podendo vir a ser testada aí, caso resolva reverter sinal de topo descendente. Então, ficar de olho aí também nas possíveis entradas do dólar. Falando agora de Petrobras, hein? No dia de hoje, Petro apresentando alta de 0,6%, respeitando mais uma vez a região da média móvel, como eu mencionei, desde
essa superação de máxima aqui, que a expectativa era de poder ficar mais enrolado aqui. Então mesmo que na segunda-feira volte a apresentar um novo sinal de alta, para quem quiser muito arriscar aí, abre a possibilidade de compra, stop ou abaixo aqui da mínima ou dessa outra mínima, aí vai depender do tamanho aí do risco que cada um pode tomar. O primeiro stop nos 32,27, o segundo aqui nos 31,89, tentando pegar aí um novo movimento de alta, tá? Mas por enquanto não tem nada muito claro de que a Petrobras realmente vai dar sequência nesse movimento, tá? Pode ainda, mesmo que gere o sinal de alta, vem, testa essa resistência e continua aqui dentro dessa lateralização, respeitando a região da média móvel, tá? Mas quieta dentro, essa é uma maneira de arriscar a compra na superação aí da máxima dos R$ 33,09. Lembrando que o semanal apresentou aí uma semana de queda, teve aqui não teve perda de mínimo igual teve na semana passada, também teve uma leve superação de máxima aqui, mas se ficar enrolado lá no diário, seria ter mais um candle aqui de lado também no gráfico semanal, o que não seria nada ruim também, tá? Então, realmente por isso que eu falei ali de não ter a expectativa de ir tão longe aqui. De qualquer forma, quer estar dentro, essa superação de máxima seria uma possibilidade. Falando aí da Vale, 0,2% de alta, abriu dentro de um gap de alta e basicamente continua dentro desse movimento de correção, né? Expectativa, poder vir testar essa região de fundo na casa dos R$ 83,87. Perdeu esse fundo, Kaique, qual é o próximo nível de suporte? Esse outro aqui embaixo, nos R$ 80,87. Para compra de curto prazo, tentando arriscar contra essa correção, o ideal seria depois de testar um suporte, né? Porque eu me afasto cada vez mais da resistência, que é a média móvel, essa região de topo, e tento pegar um novo movimento de alta. Então, aguardar aí testar algum nível de suporte para poder abrir a possibilidade de compra aí, ou contra essa correção, ou se for aqui embaixo já contra uma tendência de baixa aqui no gráfico diário. Falando aí agora de TASA 4. TASA 4 no dia de hoje 0,9% de queda, quase estopou aqui nossa recomendação de venda quando perdeu aqui essa mínima. Ontem retomou o viés mais negativo, hoje deu sequência, então expectativa de poder dar sequência aí em direção ao nosso objetivo. Então continuamos posicionados aqui nesta operação de venda no papel. Teve também uma outra recomendação no dia de hoje, essa de compra em Qual 3 na superação da máxima do candle de ontem e deu a sequência, acionou a compra, perdão, mas voltou aqui para testar a região da média móvel. O ponto positivo é que ainda se mantém acima dela, então ainda continua dentro desse movimento de alta e tentamos aqui, então esperamos a continuidade deste movimento de alta indo em direção ao nosso objetivo. Vale ressaltar aí que o stop e o objetivo estão lá dentro do aplicativo do EVInvest, para quem quiser aí pode baixar o aplicativo, fazer o cadastro, utilizar aí por 14 dias gratuitos, tá? E receber não só essas recomendações, mas como também a carteira exponencial que vai ser divulgada aí neste final de semana, tá? Então, para quem quiser, pode ficar atento aí. Falando agora de BBAS3, o banco que mais se destacou no dia de hoje, subindo 2%, dando sequência aqui no movimento de alta, depois desse gap de alta aqui também, nenhuma perda de mínima nessa semana, então assim, se destacando muito bem na semana, BBAS, né? Vou colocar o ajuste aqui de volta. Inclusive, olha lá, superando aquela região de resistência do gráfico semanal. Já tinha superado aqui, superou essa outra também. Não só testou, como superou com força aí essa região. Então, sensacional aqui o que está acontecendo com o papel. Reversão aí de curto prazo, de médio prazo, possível reversão de longo prazo também. Olha lá, se aproximando dessa região de topo na casa aí dos 36,40. Algo que não acontecia há 14 meses, né? Mais de um ano aí que não acontecia esse teste aqui próximo dos R$36, na casa basicamente, né, dos R$36, então muito positivo. Para quem está comprado no curto prazo, stop abaixo da mínima do candle de hoje a partir de segunda-feira. Relembrando, hein, sem ter ganância nas operações, se estava comprado desde o sinal de fundo, já saiu aí com objetivo, hein, 12% no bolso é melhor do que devolver para o mercado aqui nessa perda de mínima. Não sair, Kaique, perfeito. Põe stop então na perda da mínima, porque se perdeu, aumenta a chance de vir corrigir em direção à média móvel, e para quem está de fora eu aguardaria essa possibilidade de compra aqui de um novo sinal de fundo ascendente. Falando agora de Raio 3, essa pancada para baixo, 8,8% de queda, não só perdendo a mínima do pregão de ontem, mas também a região da média móvel, essa região de fundo que havia sido conquistada e caminhando em direção ao próximo nível de suporte na faixa dos R$14,87. Então
bem ruim aqui o que aconteceu no dia de hoje, devolvendo todos os ganhos que vinham sendo apresentados durante a semana, fechando aí em queda de 5%, bem ruim mesmo, tá? E o ruim aqui também é para quem estava posicionado no curto prazo com essa operação contra a tendência. Olha o que acontece quando você deixa a ganância tomar conta. Você tinha aqui um lucro de 12%, não saiu no seu objetivo, não, vou reposicionar o stop aqui, amanhã eu saio. Aí amanhã vem esse gap. Isso pode acontecer com qualquer papel, tá? Inclusive com o Banco do Brasil, que eu acabei de falar também. Tá? Então, por isso que eu reforço sempre, não deixe o emocional tomar conta aí da sua operação. Tá? Infelizmente, para quem continua posicionado no curto prazo, stop abaixo da mínima de hoje a partir de segunda, na faixa aí dos R$ 14,96. Perdeu, pula fora. Próximo papel, Cosan. CSAN3, que no dia de hoje apresenta queda de 4,8%, vinha aqui dentro de uma tendência de alta muito bonita, corrigiu um pouquinho mais, lateralizou aqui, já não foi legal, aí apresentou um candle de força tentando sair dessa lateralização e no dia de hoje reverteu aqui. Então, para quem estava comprado no curto prazo, a perda desse fundo gerou sinal de saída, tá? E para quem ainda não saiu, a perda da mínima do candle de hoje a partir de segunda-feira é mais um sinal de saída. Então, perdeu os 21,48, pula fora porque aumenta a chance de perder a mínima deste outro fundo e poder caminhar cada vez mais em direção aos próximos níveis de suporte. Então, não dê bobeira, não fique no papel, semanal também gerando sinal de saída aqui. Perder na mínima do candle anterior, perdeu mais uma mínima aqui, é mais um sinal de saída para quem está comprado no médio prazo. Então tomar esse cuidado aí, tá bom? Reversão aqui muito forte, ponta vendedora devolvendo aqui bem forte realmente no dia de hoje. Falando agora de LWSA3, que apresentou queda de 7,12%, quase apresentando um maruboso de baixa, fechou aí na mínima do dia, mas teve uma leve sombra aqui, ó. A abertura foi em 11,17 e a máxima em 11,18. Então, por um centavo aqui não foi um maruboso de baixa, mas foi um grande candle de baixa, né? Um grande candle de baixa, devolvendo o que? Basicamente, mais da metade deste candle de alta. Então, para quem está comprado aqui no curto prazo, para quem comprou nesse rompimento ou nessa aspiração de máxima, depois de testar a média móvel, se perder a mínima desse grande candle de alta aqui, eu pularia fora, hein? Então, stop de curto prazo em LW, R$ 9,86, tá? Não é brincadeira esse papel também, a volatilidade é altíssima, a chance de poder apresentar outro candle com 8%, 10%, 12% de queda é grande, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha na volatilidade do papel, 7,9%. Então, se o papel resolver apresentar mais 7,9% na segunda-feira, a gente está falando do papel vir aqui para casa dos R$ 9,36, tá? Então, se ele oscilar dentro da média dele, ele pode cair aqui até essa região dos 9,30. Então, toma cuidado aí, tá bom? Falando agora de Prio 3, hein? Prio 3 é a hora da verdade para ela. Caiu 2% no dia de hoje, testando essa região de topos dessa lateralização. E o negócio é o seguinte, perdeu essa lateralização, próximo nível de suporte fica aqui embaixo, na faixa aí dos R$ 23, tá? Então, agora é a hora da verdade. Por quê? Porque se perder essa faixa de suporte, eu perco também o quê? No gráfico semanal, a mínima dessa semana. Tá? Eu vou vir buscar a região da média móvel. Aí aumenta a chance de ficar mais enrolado aqui nas próximas semanas. Então, é a hora da verdade. Segunda-feira precisa gerar sinal de alta aqui e dar continuidade no movimento. Tá? Inclusive, superação dos 24,83 abre essa possibilidade de compra lá na segunda-feira ou terça, enfim, se continuar aqui devagarzinho, não perde ainda essa região e volta a gerar um novo sinal de alta, ainda é possibilidade de compra, mas somente após o sinal. Não teve o sinal de alta? Não recomendo essa entrada, tá? Pode devolver aqui esse movimento, tá? E se a gente falar de buscar esse outro fundo, a gente está falando de cair aí mais 6,7%, tá? Então tomar esse cuidado. É um papel que ainda está alinhado, mas que precisa demonstrar força agora na ponta compradora. Falando agora de MGLU3, que no dia de hoje apresentou queda de 4%, devolvendo aqui a região da média móvel, perdendo mais uma vez a mínima do que no anterior e se aproximando do fundo que havia sido apresentado aí na faixa dos R$ 6,35. Então, para quem abriu compra aqui nessa sinalização de alta, stop
eu já deixaria meu stop aqui abaixo da mínima de hoje mesmo, tá? Que se perder aqui a mínima de hoje na segunda, a chance de perder a mínima desse fundo aqui também já aumenta muito. Então, perdeu aqui os R$ 6,36, é mais um sinal de saída aí no curto prazo, tá? Mais um sinal de saída. Lembrando que minha recomendação de compra neste papel está aqui na faixa dos R$ 7,41. Eu só compro no curto, no médio e no longo prazo se superar esse patamar dos R$ 7,41, tá? Por que, Kaique? Porque ele supera toda essa lateralização que vem sendo apresentada, supera aqui também no semanal essa lateralização que vem sendo apresentada, e no médio prazo, lá no gráfico mensal, ele volta a apresentar um novo sinal de fundo. Então, é muito significativo aí essa região dos R$ 7,41. Falando agora de Coca-Cola, nossa BDR do dia de hoje, 0,45% de queda na sessão, depois de um forte candle de alta, testando aqui a região da média móvel de 3 períodos, testando essa região de fundo anterior aí, tudo próximo aqui dos R$ 53,30, basicamente, arredondando aí, né? Então, precisa também apresentar o que? Força na ponta compradora, essa superação de máxima, abre uma possibilidade de compra, pessoal. E aqui tem um ajuste para pegar essa compra, tá? Porque nessa aspiração, Kaique, você teve um candle de alta aqui, que eu compro nessa aspiração, jogo meu stop aqui abaixo da mínima desse candle, tentando pegar a continuidade do movimento. Ainda não entendi, Kaique. Semanal bateu exatamente em cima de um suporte de topo anterior, foi lá embaixo e conseguiu fechar com o corpo de alta aqui. Esse corpo branco representa um corpo de alta. Por mais que tenha fechado na semana com 1% de queda, né, que o fechamento anterior havia sido aqui, o corpo foi de alta. Tá? O corpo foi de alta. Então, pode dar sequência no movimento, gerar novo sinal de fundo aqui. Tá? Gerar novo sinal de fundo. Relembrando que a tendência aqui ainda é de alta. Tá? A tendência aqui ainda é de alta. Então, eu tentaria pegar aqui a antecipação dessa sinalização de fundo aqui lá pelo gráfico diário e uma possível continuidade do gráfico semanal. Tá? Então é um risco pequeno que eu corro, tentando pegar o que? O movimento de alta lá do gráfico semanal. Tá? Que seria basicamente vir buscar os próximos níveis de resistência aqui. Então eu corro um risco pequeno, se der errado eu perco pouco, mas se der certo eu ganho bastante. Que esse é o segredo aí, basicamente. Não é um segredo, né? Mas é eu perder pouco quando eu perco e eu ganhar muito quando eu ganho. Tá? Relação risco-retorno, que é o que a gente chama aí. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço aqui pela atenção de todos vocês. Chegamos ao nosso final da análise de fechamento. Se você ainda não deixou seu joinha, clica aí no joinha. Se você não compartilhou esse vídeo com alguém, compartilha com um amigo, com um familiar, com alguém do trabalho, enfim, com qualquer pessoa que você saiba que tem algum desses papéis na carteira, ou que você sabe que quer começar a investir, mas tem medo, enfim, ou que simplesmente vai gostar aqui de ter assistido uma análise de fechamento do mercado em algum momento, tá? Compartilha aí para ajudar a gente aqui no canal, curtir também esse vídeo, para que o nosso trabalho chegue para mais pessoas, seja entregue para mais pessoas aqui dentro do YouTube também, tá? E não esqueçam de deixar aí nos comentários a BDR que vocês querem que seja analisada nas próximas análises, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, obrigado por nos terem acompanhado aqui toda essa semana. Excelente final de semana a todos, descansem e segunda-feira estamos de volta. Amanhã temos ali a mentoria do curso para os alunos do curso Invista Melhor usando Análise Técnica. Então às 9 horas da manhã estarei presente lá na nossa mentoria. E para quem não é aluno, segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço a todos vocês e até mais, pessoal.